Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a profecia dada por Deus a Rebeca e o relacionamento com o livro de Obadias. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que deixe o like no vídeo, que compartilhe o vídeo, que assistam o vídeo. Quem quiser deixar um comentário no vídeo, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Eu vou estar lendo, respondendo, e Deus com certeza vai ver também. Então pode ser um comentário de crítica, pode ser um elogio, pode ser alguma sugestão, pode ser algum pedido de oração, tá certo? Pode ser algum testemunho. Pode ser algum agradecimento a Deus por alguma bênção, enfim, o que vocês quiserem deixar lá, tá certo? Desde já agradeço. É importante os comentários também, porque aquelas pessoas que ouvem um vídeo, leem comentários, veem testemunhos, pode ajudar no trajeto delas rumo à vida eterna, rumo à conversão, para aqueles que não se converteram ainda, né? E peço que aqueles que estão ouvindo, que não se inscreveram no canal ainda, que se inscrevam neste canal, que é o canal de Deus, tá certo? Eu sou só administrador. Vamos agora fazer uma oração juntos para começar? Querido Deus amado, obrigado por mais este momento, obrigado por mais essa oração, essa meditação. Quero que o Senhor me inspire nesse momento para que eu seja usado como instrumento do Espírito Santo para que Ele fale através da minha boca. Seja quantas suas palavras que eu disser, que todas venham do Espírito Santo do Senhor. Eu peço, Senhor, que, que o Senhor me ilumine, Pai, que me guie, Senhor, nesse momento. E peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será aqui ensinada. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando a gente lê lá em Gênesis, quando Rebeca é, ouve a voz do Senhor falando com ela, né, Deus fala para ela que ela estava grávida de gêmeos, que na barriga dela tinha duas nações, que a mais fraca mandaria na mais forte, que a menor mandaria na maior. Então, queridos irmãos, né, quando a gente lê ali Gênesis, tudo ali, quando ela passou, ela via que os dois brigavam na barriga dela e viram que Abraão, que Jacó e Esaú saíram se distanciaram, né, depois que houve lá a bênção de Deus e começaram a rivalidade. A gente via que Esaú era mais forte, era caçador, era mais alto. Já Jacó era baixinho, era mirrado e, e ele ficava mais na parte de cozinhar, dessas coisas. Ele não era chegado na batalha, guerra, assim, né? A caça, essas coisas. Então, cara, eles pensaram só que aquela profecia ela parava por ali, né? Mas não, né? Então a gente vê, queridos irmãos, que com o passar do tempo, ambos, Esaú e Jacó, que depois acabou tendo o nome de Israel, né? Ele mudou o nome, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Eles construíram uma descendência. Da descendência de Esaú surgiu o reino de Edom. E da descendência de Jacó, que depois virou Israel, o reino de Israel. Quando o povo de Israel passou pelas terras de Edom, eles não atacaram Edom. Por quê? Porque Deus falou para não atacar Edom, porque ele havia dado aquelas terras aos edomitas, né?
Então Israel não atacou Edom. Assim como não atacou Amon e nem Moabe. Por quê? Porque também Deus falou que tirasse essas terras desses dois povos que eram os descendentes de Ló, né? Então, isso passou. Muitos anos depois, nós chegamos aí no livro de Obadias, e ali você vê uma sentença de Deus contra os edomitas. Ele diz que vai dizimar os edomitas da face da terra. Porque eles humilharam e trataram com violência os seus irmãos, o povo de Israel. E aí você vê, queridos irmãos, que as duas nações estão aí, né? E que, infelizmente, elas foram inimigas uma da outra, né? E você vê aí que Israel prevaleceu sobre Edom, já que Israel não nos atacou e depois Deus agora decreta a destruição de Edom, né? No livro de Obadias, né? Até porque Edom, ele se pôs contra os seus irmãos israelitas, né? Porque Israel é um povo forte, é um povo que é o povo, não, naquele momento era o povo de Deus, né? E os edomitas foram muito ruins com eles, né? Primeiro, a gente sabe lá quando eles estavam fugindo para Babilônia, tentaram fugir dos babilônios quando eles invadiram Jerusalém. Eles fizeram o quê? Eles pegavam os israelitas que conseguiam fugir dos babilônios, muitos foram mortos e outros foram entregues aos babilônios. E isso para Deus já foi motivo de ira, né? E depois eles fizeram mais coisas erradas, né? E Deus decretou ali no livro de Obadias a destruição de Edom, né? Então você vê, queridos irmãos, que uma guerra que começou lá praticamente no útero de Rebeca terminou muitos anos depois ali, mais de 1000 anos depois, se não for mais, se não for perto de 2000, com a destruição de um dos lados, né? Que foi o lado de Esaú, né? O lado de Edom. Porque a guerra continuou entre eles. Mesmo com Esaú tendo perdoado o irmão Jacó, ou Israel, o que acontece é que os seus descendentes não perdoaram, né? Então, eles tinham raiva porque Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus revelou a Rebeca, né? O que iria acontecer. E o principal, Rebeca tentou agir por conta própria, né? Ela não deixou que o que Deus falou se consumasse, acontecesse. Não, ela pegou e quis agir por conta própria, porque ela viu que Isaac iria dar a bênção a Esaú, e não, e não a Jacó, né? Então, queridos irmãos, Rebeca devia ter deixado as coisas acontecer. Se Deus já tinha prometido a ela, já vai dar profecia a ela, que, que o menor ia mandar no maior, ela não tinha que ter agido por conta própria e enganado o marido para que Jacó ganhasse a benção, né? Ela poderia simplesmente ter orado a Deus e falado: Deus, o Senhor me confidenciou e garantiu que meu filho Jacó iria receber a sua bênção, e não Esaú. Mas meu marido se apressa a dar a bênção ao meu filho Esaú, né? Não permita que isso aconteça, meu Deus. Ela poderia ter falado. Mas em vez disso, ela fez o quê? Agiu por conta própria e fez o filho enganar o pai. E ocasionou uma guerra. Ela foi a causadora da guerra entre Jacó e Esaú. Rebeca foi a causadora.
pelas ações dela. Ela e Isaac também, né? Porque Isaac, ele amava mais Esaú do que Jacó, porque ele achava que Esaú era o filho da promessa, porque ele era o primogênito, né? Só que, se a gente ler bem na Bíblia, quem nasceu primeiro foi Esaú, só que quem colocou uma parte do corpo primeiro para fora foi Jacó, né? Ele colocou o braço para fora e aí amarraram uma fitinha no braço. Só que Jacó encolheu o braço para dentro novamente e Esaú saiu. Então nós podemos dizer que Jacó poderia ser o primogênito, já que ele foi a primeira parte do corpo que foi vista foi a de Jacó e não a de Esaú, né? Mas, de qualquer forma, Isaac, ele amava mais um filho que o outro. E ia dar a bênção a Esaú somente por ele ser o primogênito. Só que Isaac esquece que ele nunca foi o primogênito de Esaú, ou de Abraão, né? O primogênito era Ismael. Se fosse assim, quem tinha que ter tido a bênção era Ismael e não ele, né? Ele esquecia desse detalhe, né? Aí depois que ele percebe quem é o filho de Esaú de verdade, que ele não era temente a Deus, que ele não estava nem aí para Deus, para as coisas, que ele só estava preocupado com a bênção pela parte do dinheiro e pela reputação dele com as pessoas e não com a bênção de Deus. Isaac então abençoou Jacó, novamente agora sem enganação, né? E aí, queridos irmãos, a gente percebe a mudança, né? Isaac precisou ficar cego para enxergar. Ironicamente é verdade, né? Porque Isaac ficou cego na sua velhice, foi por isso que ele foi enganado. E aí depois de cego ele enxergou quem era o filho de Esaú. Então, é uma ironia, mas é verdade, né? Então, é até irônico, mas é verdade. Não é uma história. Então, e aí, então é que ele entende. Só que, a essa altura, os dois já ficaram em guerra, né? Porque Esaú não suportava mais o irmão, porque o irmão roubou a primogenitura dele. Então, queridos irmãos, a gente vê que Isaac não sabia dessa promessa de Deus. Tem mais essa, Rebeca escondeu dele. Se ela tivesse contado para ele essa promessa, ainda grávida, ela também teria mudado todo o rumo da história, né? Por quê? Porque ele ia saber que o filho da promessa era Jacó e não Esaú. Ela sabia, mas Isaac não. Então ela errou aí também. Mas Deus sabia que ela ia fazer isso. Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Foi por isso que ele falou a profecia. Porque ele sabia que tudo isso ia acontecer, que ela iria enganar o marido que tinha ficado cego, ela e o filho, né? Ela que convenceu o filho a enganar o marido, convenceu Jacó, e, e que tudo isso ia acontecer. E que agora no final, felizmente, a descendência de Esaú ia ser destruída por conta de atacar os próprios irmãos de Israel, né? Humilhar. Israel não era um povo excelente, mas eles não atacaram Edom. Os edomitas poderiam ter sido um pouco mais amigáveis com seus irmãos, seus israelitas. Ambos eram descendentes de dois irmãos. E infelizmente, queridos irmãos, essas guerras acontecem hoje em dia com famílias. Famílias que muitas vezes são divididas por causa da separação de um casal. E aí cada um constrói uma outra família, então acaba tendo meio-irmãos, ou às vezes irmãos completos que se dividem por conta de uma herança. Enfim, muitas vezes a gente vê irmãos vivendo em pé de guerra. Por quê? Por quê? Vocês não percebem que são irmãos de sangue?
que vocês nunca vão deixar de ser irmãos? Que a vida pode dar uma volta e um precisar do outro para alguma coisa? Não é como vai acontecer na novela Vale Tudo aí da Globo, né? Eu não tô vendo a novela, mas às vezes eu vejo na internet, às vezes eu entro no site da Globo para olhar as reportagens do dia e eu vejo alguma reportagem da novela, né? E lá eu tô vendo que tem um irmão que tá doente, né? Tá com câncer, né? De câncer tipo de medula, né? De coisa. E, e a irmã não tem a medula compatível para poder doar para ele. Só que ele tem um irmão que tá desaparecido, né? Um irmão que sofreu um acidente de carro. Todos pensam que ele morreu, mas a mãe tá escondendo o filho que ficou deficiente com o acidente, né? A mãe é a vilã da novela. E na hora certa, ele vai aparecer e ele é quem vai doar a medula para salvar o irmão. Então quer dizer, se esses irmãos fossem inimigos, agora um ia precisar do outro, né? Porque não é fácil você achar alguém que é compatível. Geralmente o irmão é. Na outra novela que acabou, também teve um caso parecido. O cara tinha um filho fora do casamento. A mulher do cara rejeitava esse menino, chamava de bastardo, não queria saber do moleque. Até que o filho dela tomava anabolizante, que queria ficar forte, né, fazendo academia e tomava anabolizante. Teve um problema grave de fígado quando tomava anabolizante e o filho dele começou a parar. E aí ele tinha que fazer um transplante de fígado, né? É a única chance dele de não morrer. Senão os órgãos dele entrar em colapso e ele ia morrer, né, de falência múltipla dos órgãos. E justamente esse irmão bastardo, que a mãe chamava de bastardo lá, né? A mãe do rapaz pegou justamente ela é como é que fala? Esse irmão, justamente ele que salvou a vida do outro, doando o pedaço do fígado lá para que ele não morresse. Então é assim, queridos irmãos. Então muitas vezes a gente provoca brigas em família, mas às vezes a gente precisa do outro. Às vezes a gente precisa de alguém. Então, ninguém está livre de doenças, de problemas. Hoje tá tudo certo, mas amanhã pode ser que um caia doente, precise do outro. Às vezes para cuidar, né? Às vezes a pessoa que está com uma vida estabilizada precisa precisa recorrer a outra para poder de ajuda, porque tem uma reviravolta na vida. Já vi pessoa que estava por cima na vida, parecia que estava com uma vida ótima, cheia de dinheiro, de coisa, e de repente, de um momento para o outro, viu a vida desmoronar e não tinha dinheiro nem para comer. E foi obrigada a pedir ajuda. Então, queridos irmãos, ninguém está livre de nada. A vida é assim. Então, se nós pudermos, meus irmãos, não brigar com os nossos irmãos, não interessa se é meio irmão, não interessa se é irmão completo, não interessa. Não interessa se é, se teu irmão fez algo grave para você. Perdoa ele. E vamos viver feliz com teu irmão. Talvez ele possa ser em algum momento a única pessoa que pode salvar a tua vida. Ou a única pessoa que pode te ajudar num momento difícil. Ninguém está livre de nada. Tem gente que de um momento para o outro fica dependente de alguém por um tempo, às vezes até perpetuamente. Né? Então por que nós vamos ficar arrumando briga, contenda? Por quê? Né, queridos irmãos? Então é assim.
E também, quer dizer, a gente vê com essa história, né, de Esaú, Israel, né, Esaú e Jacó, Israel e Edom, que muitas vezes, consequências de brigas nossas bestas, muitas vezes desavença entre dois irmãos, ou primos, ou amigos, pode acarretar em problemas futuros. Né? Você vê, por exemplo, a história de Romeu e Julieta, é um outro exemplo desse caso, né? Você vê que uma briga passada entre os avós, né, os bisavós de Romeu e Julieta, fizeram com que os dois tivessem um final trágico, porque eles não podiam, queriam ficar juntos e os pais não permitiam, né? Conta de guerra entre famílias. Então por quê? Por coisas passadas. Então, quando a gente age, a gente tem que entender que nós podemos estar, dependendo da situação, podemos estar condenando descendências nossas futuras a ter atrito com descendentes dessa pessoa. E a gente vê que isso é possível, né? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Portanto, queridos irmãos, não vamos perder tempo com briga, com desavença, porque não vai levar ninguém a nada. Nós temos que estar sempre preparados para a vida, para viver ao lado de Deus, porque Deus é o único que é Pai, que é o Senhor. Ele é o único que pode nos dar a vitória. E Ele nos ensina a tratar bem os nossos semelhantes. E devemos lembrar que todos somos irmãos, já que todos viemos de Adão e depois de Noé. Que todos possamos, queridos irmãos, ser fiéis ao Senhor. Que todos possamos praticar o bem ao próximo. Porque não adianta eu seguir as orientações de Deus, mas eu maltratar as pessoas, eu guardar rancor das pessoas, não perdoar, eu não me arrepender dos meus erros, eu não vou ser salvo. Eu posso guardar o sábado, não comer carne imunda, posso seguir os 10 mandamentos. Se eu não perdoar e se eu não arrepender dos meus erros, eu não vou ser salvo. Tá certo? É preciso entender isso de uma vez por todas. É preciso entender. É preciso. Que nós precisamos perdoar. Guardar rancor dentro de si, ficar falando que não vai esquecer nunca e tal coisa, só vai te destruir. Isso aí é um problema exclusivo seu. Não é de quem te fez as coisas. Quem te fez as coisas se arrependeu e seguiu a vida adiante, acabou, meu amigo. Ele já não tem mais nada a ver. Você esqueceu ou não, um problema só exclusivo seu. Quem vai sofrer a vida inteira com esse pensamento é você. Quem vai ficar lembrando toda hora em qualquer discussão, em qualquer coisa, e vai sofrer com isso é você. Então quem está sendo besta, estúpido, é você. Somente você. Entenda. Entenda que é só você. As pessoas acham que estão abafando de ficar lembrando dos acontecimentos, acham que isso vai trazer uma consequência para aquela pessoa que fez mal a ela. Mas não vai. A consequência é contra ela mesma. Porque a pessoa que fez mal a ela só precisa se arrepender do seu erro. Se ela se arrependeu, nada que você faça vai fazer a pessoa perder a salvação. E nada vai adiantar você guardar o que aconteceu, porque aquilo já não existe mais para Deus. Porque a pessoa se arrependeu, então o acontecimento foi quebrado, foi rompido, não existe mais. Ele foi riscado do livro da vida, né? Que é o mesmo livro que Moisés fala lá, né, para Deus, se você for dizimar esse povo, risca meu nome do livro da vida também, né, do livro que o Senhor escreveu, que é o livro da vida, né? Então, mas já foi riscado. E a pessoa lá já teve o nome de volta escrito. Então, nada que você faça vai tirar de novo da pessoa, a não ser que a pessoa volte a pecar. Isso não depende de você, depende dela. Então, queridos irmãos, é assim. Que nós possamos servir o Senhor. Que nós possamos ser servos do Senhor. Se arrepender dos nossos erros e perdoar quem nos fez mal. Que nós possamos não ficar arrumando guerra com nossos parentes, com nossos semelhantes. Que possamos viver em paz. Porque consequências de um passado vêm no futuro.
Quer ver outra consequência? Os amoreus, acho que é amoreus, atacaram os israelitas no deserto, que Moisés ficou com a mão levantada no alto do monte orando, enquanto eles estavam em guerra. Quando Moisés abaixava os braços, eles começavam a perder a guerra. Quando Moisés não tinha mais força para levantar os braços, com os braços levantados, Arão segurou um braço e Hur segurou o outro, para ele continuar orando, porque quando ele abaixava o braço, o povo de Israel começava a perder a guerra. E aí, como seguraram os braços de Moisés alto, ele continuou orando, Israel venceu a guerra. E aí, meus queridos irmãos, o que aconteceu? Israel venceu a guerra e, quando foi anos depois, Deus ordenou que Saul destruísse todos os amorreus por conta desse ataque. Então, olha só, pelo ataque que os parentes fizeram anos, no mínimo 500 anos antes, 200 anos antes, pelo menos, porque isso aí foi durante o deserto. Depois eles ficaram 40 anos no deserto, né? Então, foi muitos anos depois, aquela geração já nem existia mais, os outros pagaram pelos erros dele, houve essa guerra. E você vê que muitos anos depois, lá na história de Esther, Amã era um descendente de Amoreu, né? Eles não foram dizimados, alguns sobrou. E Amã tinha raiva dos israelitas já também por conta desse episódio. Então, isso aí foi um dos episódios que culminou na raiva de Amã para que ele mandasse matar os judeus, né? Que eram os israelitas. Então, você viu o que é isso, irmãos? Que consequência das coisas passadas, muitos anos depois, vieram a aparecer. Então, tomai-vos cuidado, porque nossas ações não diz respeito só a gente, não. Diz respeito aos nossos descendentes, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e daquela pessoa também. E lembre-se, todos nós somos irmãos em fé. Todos nós somos. Porque nós somos irmãos por parte da nossa descendência, já que nós todos descendemos de Noé, de Adão depois de Noé. Será que nós não merecemos nos tratar como irmãos, como iguais? Então a gente vê por aí essas guerras, Rússia contra Ucrânia, Gaza contra Israel, Irã contra Israel, enfim. Para que isso, gente? Para que esse mal contra seus semelhantes? Você olha lá na época de Jesus, os romanos tratavam o- os israelitas como se fossem meros objetos, né? Não eram seres humanos. Né? Você vê que na novela Jesus, o, o, o governador, o Pilatos, pegou e quando o centurião Cornélio, não, era centurião Petrônios, falou para ele que tinha salvo uma criança que estava morrendo, quase morreu queimada lá quando estava lá dos cavalos pegou fogo. Aí o palhaço falou, parabéns pela sua bravura, evitou que um romano morresse. Aí ele falou, não, era um judeu. Aí ele falou, você fez isso por um judeu. Então quer dizer, para ele, o romano valia tudo, o judeu não valia nada. E eles são descendentes da mesma situação, você entende? O que o povo do Egito estava fazendo com o povo de Israel lá, a escravidão, a maneira como eles eram tratados, você acha que isso aí tratar um semelhante dele ali, um irmão, porque eles vieram da mesma descendência de Noé. Se houve o dilúvio, todo mundo morreu, só sobrou Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. É claro que tanto Israel quanto, né, os judeus, tanto quanto os egípcios, eram descendentes de Noé, como todos os outros povos que existiam naquele momento. Então, como que os egípcios tiveram coragem de tratar um povo daquela maneira? Que eram semelhantes a eles. Sem contar as outras escravidões que tiveram, né? Os cativos, as escravidões modernas agora. Gente, nós somos descendentes da mesma pessoa. Todos nós somos parentes, distantes, mas somos.
Por que não nos tratarmos como iguais? Por que achar que um tem mais direito que o outro? Por que achar que o branco tem mais direito que o negro? Que os negros não sei o quê? Preconceitos aí, chamar o macaco, não sei o quê, porque o cara é negro. Que diferença que faz a cor da pele? Todos somos descendentes da mesma situação. Então vamos nos respeitar. Tá certo? É preciso respeito. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais meditação. Peço a Ti, Senhor, que faça com que nós sempre amemos nossos irmãos, todos eles. Todos somos descendentes de Noé e também de Adão. Toda a humanidade veio de um lugar só. E que possamos respeitar uns aos outros, não se achar melhor do que outros, seja por raça, seja por nacionalidade, seja por povo, seja por classe social, seja por gênero, por sexo, não importa, Senhor. Que nós possamos nos tratar igualmente, que não haja preconceito, que não haja, que nós não atacamos nossos semelhantes, que nós demos o mesmo valor para um para outro. Que o Senhor abençoe todos nós, Pai. Peço, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas que estão inscritas no canal, que elas estiverem trabalhando, que elas possam voltar do trabalho em segurança. Se tiver alguma que ainda está indo trabalhar, que possa ir e voltar do trabalho em segurança. Assim como eu peço por mim também, Senhor. Que daqui a pouco vou trabalhar, então que eu vá e volte em segurança, Pai. Nesse tempo chuvoso que está acontecendo aqui, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos servir o Senhor. Estar sempre ao lado de Deus. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Que abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que possamos estar sempre servindo o Senhor. Porque Deus é Pai, não é padrasto. E lembre-se, arrependa-se dos seus erros. Perdoe os seus semelhantes. Isso pode salvar a descendência suas futuras. Né? E lembre-se, guardar acontecimentos ruins, ficar relembrando, só vai fazer mal para você. Você é quem vai sofrer, você é quem vai ficar triste, você é quem vai sentir dor, você é quem vai ser amargurado, você é quem vai ser ranzinza, é você quem vai viver nessa amargura, né? Essa mara, né? Que quer dizer mara, quer dizer amargura, né? É você quem vai viver assim, não sou eu, tá certo? Não é a pessoa que te fez mal, não é. Quem vai viver a amargura é você. E quem vai responder por isso depois é você. Lembre-se da oração que Jesus deixou. Que é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra quanto no céu. O pão nosso que cada dia nos dá-lhe hoje, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Me livres do mal. Amém. Percebe? Perdoai meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Como que você acha que você vai para a vida eterna? Como que você acha que está vivendo no caminho do Senhor se você não perdoa? Se Jesus está mandando perdoar, quem você acha que é para desobedecer uma ordem de Deus? Quem? Pense nisso. Perdoe. Se liberte desse rancor dentro de você e você vai viver muito melhor. Tenho certeza que se você tentar fazer isso e você conseguir se libertar disso, você perdoar as pessoas e esquecer os acontecimentos, você vai sentir uma leveza, uma paz que você nunca sentiu, que você provavelmente nunca sentiu na sua vida. E aí você vai falar, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu perdi tanto tempo guardando essas coisas dentro de mim? Pode ter certeza, né? Eu já vi gente, quer dizer, vou dar esse testemunho rapidamente aqui, que estava guardando rancor, né? Que estava brigado com alguém, tá? E de repente, aí passou 2 dias, inclusive, e aí se percebe que a pessoa começou a tratar, a outra já começou a melhorar o relacionamento. Aí eu falei com essa pessoa, falei, é porque você já tá, falou, eu já tô assim, sabe? É porque você já tá perdoando.
Essa pessoa ficou com ódio quando eu falei isso. Porque ela estava perdoando. E aí veio todo o rancor em cima dela novamente. Você vê o demônio agindo na vida dela. Como pode uma pessoa achar ruim porque estava perdoando alguém, porque estava passando ódio da pessoa? Gente, como pode um ser humano querer viver no ódio? Isso é um absurdo. Eu fico revoltado com isso. Sinceramente, eu não sei como uma pessoa pode conseguir viver assim. Eu não conseguiria. Graças a Deus, tudo que fazem para mim fica no passado. E lembre-se que Deus nos deu uma ordem. Nenhum rancor, nenhuma tristeza, nada deve ser levado de um dia para o outro. Nada. Virou o dia, ficou no passado. Lembre-se disso. Para com isso. Não vai te levar a nada, vai dar rancor. Pelo contrário, você vai te deixar amargurado. Você vai sofrer. A pessoa que te fez o mal vai estar rindo, vai estar feliz da vida. Porque já se arrependeu, porque aquilo já passou. E você continua aí, mergulhado no seu orgulho, no seu egoísmo, porque isso é uma espécie de egoísmo, já que você está querendo prejudicar o outro. Você está querendo não esquecer para prejudicar o outro. Isso é egoísmo. Isso é maldade. Então para com isso. Porque esse mal é só para você que está fazendo. Você está querendo fazer mal ao outro, mas está saindo pela culatra e você não está percebendo. Você está tão cego que você não consegue enxergar. Que é você quem está sofrendo com o rancor e não é quem te fez o mal. Tá certo? Então se arrependam dos seus erros e perdoem as pessoas que te fizeram mal. Tá bom? Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Falou. Amém.